Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, estamos aqui para mais essa videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política, desta vez entrando numa unidade nova, a unidade que trata de produção. Gostaria de lembrar a vocês que agora, nas próximas 4 unidades, nossa aula vai dar uma guinada, né? Nós vamos entrar propriamente na economia propriamente dita, né? Hoje nós vamos começar falando dos chamados fatores de produção. Bom, então, como eu falei para vocês, uma das definições também de economia é a ciência que trata das relações entre a produção, a circulação, a repartição e o consumo, ou seja, desde a produção até o consumo. Antigamente, quando a economia era de subsistência, não existia toda essa divisão. Por quê? O mesmo que produzia era o mesmo que consumia. Não havia desequilíbrio entre produção e consumo. Hoje as coisas não acontecem mais assim. Hoje, na moderna economia capitalista, a produção é em larga escala, com princípios de produtividade, eficiência, certo? Essa grande produção em larga escala, ela vai para o mercado, vai circular, objeto do nosso próximo capítulo, nossa próxima unidade. Depois, todo aquele fruto daquela produção vai ser repartido entre os agentes que participaram dessa produção. E aí nós vamos estudar uma unidade que trata da repartição ou distribuição daquela produção. E, por fim, aquela produção é consumida, certo? Então, como eu disse, economia também pode ser definida como a ciência que trata das relações que regem a produção, circulação, distribuição e consumo, das riquezas, através do melhor aproveitamento possível dos recursos esses escassos, buscando a satisfação das necessidades ilimitadas do homem. Então, isso vai ser o objeto das nossas próximas 4 unidades. Bom, para entender a moderna produção econômica, é preciso que a gente lembre o seguinte, certo? Que a possibilidade de consumo de bens econômicos foi a determinante para a sobrevivência do ser humano, E quanto maior a capacidade de consumo de uma sociedade, melhor será a sua qualidade de vida, E mais evoluída será essa sociedade. Porém, esse consumo só será possível na medida em que os bens econômicos puderem ser produzidos. Nós não podemos consumir o que não foi produzido. Bom, o homem não possui a capacidade de criar nenhum bem econômico, certo? Raros são os recursos naturais que nós podemos utilizar em seu estado original. Todos eles precisam de um processo de transformação, certo? Os bens precisam ser transformados para serem depois destinados ao consumo. Então, o que é a transformação? Transformação, certo? É a chamada produção econômica. Para entender melhor a produção econômica, é preciso que a gente relembre também uma outra questão, que vem a ser uma definição econômica. Um eficiente processo de transformação atende o principal e maior propósito econômico, ou seja, utilizar da melhor forma possível recursos que são escassos, para obter a maior quantidade possível de bens e serviços para melhor satisfazer as ilimitadas necessidades humanas. Bom, nós sabemos que durante parte de sua existência, o homem realizou uma produção econômica de subsistência, voltando apenas para o seu consumo. Algo raro nos dias de hoje, como eu falei para vocês, porque isso resultaria numa produção muito baixa, limitando e sacrificando o consumo individual. Atualmente, a produção é realizada em larga escala, utilizando o que nós chamamos de fatores da produção, certo? Dentro de modernas empresas, com princípios de produtividade e eficiência, que vai ser o objeto desse nosso capítulo, dessa nossa unidade que trata da produção. Bom, nós vamos iniciar falando de produção, recorrendo aos chamados fatores de produção. Por quê? Por mais abundantes que sejam os recursos naturais,
eles de nada valerão se o homem não utilizar sua força de trabalho, sua inteligência e sua técnica para aproveitar. Por isso, é necessário combinar os chamados fatores da produção, fatores de produção. O que são os fatores de produção? É o conjunto de elementos indispensáveis a um processo produtivo, seja de um bem ou de um serviço. Bom, os economistas consideram, certo, a teoria dos fatores de produção como sendo a base dos estudos econômicos, e tradicionalmente identificam 3 fatores essenciais para a produção econômica: a terra, o fator terra, o fator trabalho e o fator capital. Alguns outros economistas tentam acrescentar outros fatores, como organização, tecnologia, mas tradicionalmente nós não vamos tratar assim. Tradicionalmente, os fatores de produção são conhecidos, são em número de 3, certo? O fator terra, o fator trabalho e o fator capital. Esse é o início de qualquer estudo, de qualquer curso de economia. Fatores de produção. Os recursos naturais, que os economistas convencionaram chamá-lo de fator terra, os recursos naturais. O fator trabalho, que provém do homem, então os homens chamaram de fator trabalho, fornecido pelo homem. E o fator capital. Então são esses os 3 fatores da produção, que são divididos em 2 classes. Então nós temos os chamados fatores de produção originais e o derivado. Os fatores originais são os elementos naturais, como a natureza e o homem, classificado como fator terra e o fator trabalho. Então, isso nós já encontramos, o ser humano já encontrou, quando ele começou a habitar o nosso planeta. Recursos naturais, que nós convencionamos chamá-lo de fator terra, e o homem, que nós convencionamos chamar de fator trabalho. De posse desses 2 fatores, recursos naturais e o homem e o trabalho, nós já conseguimos uma produção. Porém, é uma produção muito artesanal, muito limitada, certo? Muito baixa, muito pequena, e que certamente vai condicionar o homem ou vai condená-lo a ter um consumo muito baixo. Com o passar do tempo, os homens introduziram um terceiro fator da produção, que é o fator capital, que dá origem à chamada moderna produção capitalista. E cada vez é mais importante esse terceiro fator, na nossa vida, na organização empresarial. Bom, certo? O que é o fator terra? Compreendido pelos economistas como um conjunto de coisas úteis existentes na natureza. As terras cultiváveis, os rios, os mares, as florestas, as riquezas de seu subsolo, os recursos minerais, certo? Entre todos os demais recursos materiais e imateriais encontrados na natureza e passíveis de utilização no processo produtivo. A força dos ventos, certo? Das águas, o calor do sol, tudo isso é utilizado pelo homem, é empregado pelo homem no seu processo produtivo, considerado chamado fator terra. Fator trabalho, proveniente do elemento humano, é considerado verdadeiro e principal agente responsável pelas transformações de recursos naturais em bens econômicos. E o homem utiliza a inteligência e a técnica. Então, trabalho, fator trabalho, certo? E lembrando, com esses 2 recursos, nós já temos, que são considerados fatores originais, já é possível alguma produção econômica. Como eu disse, muito artesanal, com baixo rendimento, própria de tempos primitivos. Com o passar do tempo, o homem foi introduzindo esse terceiro fator de produção. Surge o fator capital. O que nós entendemos como fator capital? A palavra capital pode ter muitos empregos, mas quando a gente fala em capital, nós devemos compreender como tudo aquilo que o homem criou para ajudá-lo no processo de transformação. Máquinas, ferramentas, instalações, equipamentos, tudo que o homem
foi construindo ao longo do tempo para auxiliá-lo no processo de transformação. Rodovias, ferrovias, portos, certo? Usinas, tudo aquilo que o homem constrói para auxiliá-lo no processo de transformação. Máquinas, equipamentos, instalações, fator capital. A principal característica de todos os fatores de produção é que eles são escassos, são caros, são difíceis, são finitos, difíceis de conseguir. E isso limita a capacidade de atender todos os desejos dos consumidores. Por quê? Porque os desejos dos consumidores são ilimitados. E isso obriga os homens, as empresas e a sociedade a racionalizar, certo? A tomada de decisões, certo? Com vistas a fazer o quê? Desses 3 fatores, extrair o máximo proveito possível, certo? Com a menor utilização possível dos 3 fatores, dos recursos naturais, do trabalho do homem e do capital, das máquinas, das ferramentas e equipamentos. Extrair o máximo possível, certo? De recursos que são caros, escassos e finitos e difíceis de serem obtidos. Então, são dos 3 fatores de produção, terra, trabalho e capital, que nós realizamos a chamada produção econômica, que é indispensável para a obtenção dos bens e serviços necessários à satisfação das necessidades humanas que são ilimitadas, certo? Então, são desses 3 fatores que nós conseguimos a produção econômica, e que dá origem, certo, ao consumo. Lembra que eu falei para vocês logo na nossa primeira aula que nós ficamos o tempo todo consumindo bens e serviços, e é isso que vai determinar uma qualidade de vida boa a todos os homens. E nesse processo produtivo é importante que ele gere emprego, gere renda e possibilite ao homem ter acesso a esse consumo. Então, o que nós vamos fazer agora? Primeiro, obrigado pela atenção aqui, essa foi só uma introdução àquilo que nós vamos estar estudando, e agora nós vamos passar a nossa aula síncrona, logo a seguir, dentro de instantes, a discussão de cada um desses fatores de produção, falar um pouco dos recursos naturais, falar um pouco do fator trabalho, falar um pouco do fator capital. É isso que nós vamos tentar passar aqui para vocês nas próximas aulas e na nossa discussão aqui, tão importante para a gente entender como que se dá a chamada moderna produção capitalista. Encontro vocês dentro de instantes. Até logo!